Se alguém me perguntasse quando tudo começou a sair do controle, eu diria que foi naquele instante em que decidi vestir um crachá com um nome que não era o meu. Não havia troféu mais silencioso do que a sensação de atravessar a catraca do meu próprio prédio sem que ninguém reconhecesse o homem que desenhou as regras. A pergunta que martelava não era se eu conseguiria sustentar a farsa, e sim quanto de verdade caberia nela antes que alguém percebesse o óbvio. O primeiro passo foi simples: desaprender a ocupar espaço. O segundo, quase impossível: observar sem interferir. Eu parecia pronto. Eu não estava. Havia uma promessa escondida no corredor de carpetes cinzentos, um sussurro de segredos que o vidro espelhado não refletia. Cada mesa tinha uma história em pausa. Cada tela ligava universos paralelos de urgências alheias. Eu caminhava com a postura de quem carrega uma mochila barata e ambições caras, treinando o peso dos próprios ombros para parecer comum. Quanto mais eu tentava parecer parte da mobília, mais o prédio parecia se inclinar para ouvir meus passos. Era esse o primeiro gancho que eu não previ. A empresa observa de volta quando o dono finge não ser dono. Eu criei a farsa por um motivo que soava nobre, pelo menos da porta para fora. Queria entender por que a produtividade tinha caído, por que os relatórios deixavam lacunas, por que líderes que eu escolhi falavam de cultura como se fosse um slogan e não um pacto. A verdade, entretanto, era menos apresentável. Eu queria saber quem éramos quando ninguém estava olhando, e temia que a resposta revelasse mais sobre mim do que sobre eles. Em algum ponto entre a primeira xícara de café requentado e o segundo e-mail sem assinatura, percebi que não haveria retorno fácil. A cada passo anônimo, uma versão de mim perdia a autoridade, e outra ganhava algo tão raro quanto perigoso: honestidade crua. O setor de operações era um mapa de calor disfarçado de sala aberta, um tabuleiro onde peças humanas se moviam, conforme a música inaudível das metas. Alguns digitassem como quem salva uma vida. Outros se afogavam em planilhas sem perceber. Anotei mentalmente quem ria sem motivo e quem não ria nunca. Quem chegava cedo para fugir de algum lugar e quem saía tarde para evitar a si mesmo. Havia um padrão escondido na superfície e eu precisava decifrá-lo antes que ele me devorasse. Repeti para mim que estava no controle, e essa foi a primeira quebra de perspectiva do dia. Controle é um mito confortável até que a realidade cobra recibo. A gestora do andar cruzou por mim sem suspeitar. Eu a contratei por causa da precisão cirúrgica, mas ali, fora do palco das reuniões, notei uma hesitação quase invisível cada vez que ela olhava para o relógio. Algo na cadência daquele olhar me fez pensar em prazos que não existiam em nossa planilha oficial. Sinal amarelo. No time de produto, o analista que aparecia como medianamente performático nos dashboards exibia um ritual curioso. Antes de cada tarefa difícil, respirava fundo e encarava o teclado como quem reconhece um inimigo antigo. Sinal vermelho. No jurídico, o silêncio era tão polido que beirava o incômodo. Sinal duplo. Cada detalhe era um fio. E eu me tornei tecelão de uma tapeçaria que talvez não quisesse ver pronta. Quis acreditar que bastaria observar uma semana para recompor os pilares. Era a minha narrativa de conforto. Detectar gargalos, substituir peças, anunciar um plano contundente, colher aplausos. Foi então que o prédio ofereceu um perruque discreto. No quadro de avisos, um bilhete com letras apressadas dizia que a reunião de feedback anônima havia sido adiada. O detalhe que ninguém notou: havia uma segunda folha por trás, mal destacada, com a frase que alterou a temperatura do meu sangue. Se não dá para falar com quem manda, a gente fala com quem escuta. Não era um recado, era um diagnóstico. A empresa não estava com medo de metas, estava sem canais de oxigênio. Aquilo me constrangeu mais do que gostaria de admitir. O refeitório era a única democracia verdadeira do prédio. Bandejas iguais, filas iguais, pratos parecidos, fome compartilhada. Ali,
Entre garfos batendo nos pratos e notícias baixas no celular, vi alianças invisíveis sendo renovadas. O desenvolvedor que ajudava a estagiária a entender uma função. A estagiária que, por sua vez, corrigia um erro de cópia em silêncio e devolvia a tela com um aceno tímido. Eu me perguntei quantas decisões de carreira tinham acontecido naquela mesa de fórmica e quantas desistências haviam sido servidas com arroz e feijão. Anotei mentalmente que a cultura real talvez estivesse guardada onde eu menos investira orçamento, nos rituais banais. Enquanto o dia avançava, o prédio trocava de rosto. Manhãs tinham cheiro de promessa, tardes carregavam o peso do que não coube nos prazos. Fins de dia vendiam desculpas em promoção. Em algum momento, percebi que era observado por um par de olhos curiosos, olhos que me mediram como se já tivessem me visto antes em outro lugar. Não era reconhecimento pleno, era uma intuição desconfortável. Aquele olhar era um espelho, e eu não estava pronto para me ver através dele. Ali entendi outro corte de câmera da minha farsa. Eu não era o único a colecionar pistas. Voltei à minha cadeira de estagiário com o corpo cansado e a mente em disparada. Revi mentalmente decisões antigas que hoje soavam como discursos de formatura. Incentivos mal alinhados. Promoções anunciadas como se fossem milagres e não compromissos. Valores. Impressos em acrílico, mas não inscritos no cotidiano. Eu quis justificar a mim mesmo que crescemos rápido demais, que todo foguete treme antes de romper a atmosfera. O prédio, porém, parecia sussurrar que não se trata de velocidade, mas de vetores. Crescer para onde? Para quem? À custa de quê? Perguntas como facas de ponta fina. Na tela, uma tarefa trivial piscava: compilar dados dispersos em uma planilha central. O gesto repetitivo me trouxe uma clareza incômoda. A empresa vivia de agregações, mas falhava nas conexões. Juntávamos números, mas não cruzávamos histórias. Entregávamos produtos, mas não transmitíamos propósito. Eu quis fugir do clichê conveniente de que todo problema é cultural. Ainda assim, o eco insistia. Cultura é o que se repete quando ninguém está cobrando. Ali, disfarçado diante da minha própria criatura, eu assistia às repetições que não passei recibo. O dia terminou com uma sensação que não cabia no relógio. Antes de ir embora, passei pela recepção e vi minha foto, antiga num quadro de premiações desatualizado. O sorriso congelado do homem que acreditava que bastava contratar os melhores e dar a eles metas claras. A ironia não me escapou. Na saída, os elevadores refletiram o estagiário que eu fingia ser, e por um segundo experimentei uma vertigem discreta. Se eu continuasse por esse caminho, talvez não conseguisse escolher qual reflexo gostaria de preservar. Cruzei a rua com a inquietação de quem leva nos bolsos mais dúvidas do que chaves. O vento noturno trouxe um último gancho, daqueles que se escondem na superfície. Meu telefone vibrou com uma notificação do canal interno que quase ninguém usa. O mural de ideias que inventei em um trimestre inspirado e depois esqueci. Havia uma nova postagem, sem foto, sem identificação, apenas um título: Proposta de reorganização silenciosa. O texto prometia um mapa de rotas que não dependia de anúncios, apenas de micro-escolhas repetidas por 21 manhãs. Um plano sem heróis, sem palcos, sem crachás especiais. Um plano que, se funcionasse, roubaria de mim o protagonismo e daria à empresa uma chance de respirar sozinha. Eu não sabia se estava pronto para aceitar. Naquele momento, compreendi que o anonimato tinha cumprido apenas a primeira parte do seu papel. Eu havia visto o suficiente para suspeitar que o maior segredo da companhia não estava trancado em cofres, mas diluído em hábitos. Se eu quisesse de fato mudar algo, teria que escolher entre duas verdades incompatíveis: continuar sendo o estagiário que observa para sempre e, com isso, abdicar do poder de decidir, ou voltar a ser o homem do quadro na recepção
e assumir o custo de desaprender em público. Enquanto a cidade se acalmava, a minha história, enfim, despertava. E alguém, em algum lugar do prédio, parecia já ter começado a escrevê-la antes de mim. Cheguei mais cedo do que precisava, como quem tenta comprar alguns minutos de vantagem contra o desconhecido. O prédio ainda bocejava, as luzes surgiam em fileiras tímidas, e o ar-condicionado fazia o som de um animal que só desperta quando ninguém vê. Eu quis acreditar que a madrugada me daria neutralidade, mas a neutralidade é outra forma de mentira. Passei a catraca com o crachá do estagiário, senti o bip metálico reconhecer um nome inventado e, por um instante, acreditei que o sistema compreendia melhor a fantasia do que eu mesmo. Era a primeira impressão do dia. A empresa acolhe qualquer identidade desde que obedeça ao ritual das entradas e saídas. No 7º andar, o tapete sustentava migalhas invisíveis de decisões. Mesas limpas demais em certos quadrantes, sujas de post-it noutros. Perfis de trabalho desenhados por objetos, canecas com frases motivacionais que não combinavam com olheiras sinceras, plantas de plástico tentando simular vida onde faltava tempo para regar a real. A copa, ainda vazia, prometia a coreografia de sempre. O café que parece melhor quando a esperança é pequena, a troca de olhares que define o clima de um sprint antes mesmo que as tarefas sejam abertas. Abri a geladeira e contei garrafas de água personalizadas com iniciais feitas à mão, um cuidado que eu não patrocinei, mas que alguém decidiu ofertar. A cultura, mais uma vez, nascia nas beiradas. Antes que o barulho do teclado se tornasse a trilha sonora do dia, percorri as estações como quem visita um museu a portas fechadas. No time de marketing, vi um quadro branco com setas apontando para palavras familiares. Mas algo destoava. Uma flecha extra, escrita em caligrafia apressada, conectava alcance à relevância com a frase sem intermediários. Aquilo parecia um sussurro de insatisfação metodológica, uma recusa discreta a seguir a cartilha dos indicadores quando o conteúdo não abre caminho por si. No time de produto, o roadmap impresso em A3 havia ganhado pequenas correções em caneta vermelha, sem assinatura, como se a realidade insistisse em avisar que o plano precisa pedir licença ao chão. No financeiro, pilhas exatas de documentos, como se o mundo pudesse ser colocado na mesma posição e jamais caísse. Ainda assim, um único grampo fora do padrão entregava a existência de urgências que ninguém teve tempo de alinhar. À medida que as pessoas chegavam, cada uma trazia uma atmosfera. Havia quem carregasse o laptop como escudo e quem o segurasse como se fosse uma extensão da própria mão. Alguns cumprimentavam o vazio com um aceno quase religioso para afastar a má sorte. Outros entravam como quem já briga com um inimigo antigo. A própria expectativa. Eu me tornei um radar de pequenas fraturas. O analista metódico que troca sempre de lugar na mesa, buscando um ângulo de luz que o ajude a pensar. A designer que guarda um bloco de papel feito à mão, como se o mundo digital precisasse de uma âncora tátil para que as ideias não se perdessem. O estagiário de TI que arruma cabos com um zelo que não dá KPI, mas entrega paz. A impressão não era de caos, e sim de descompasso. Orquestra afinada com partituras distintas. Eu colecionava dados de um jeito que meus relatórios jamais capturaram. O barulho do arrastar de cadeiras no início do dia revelava ansiedade. O tempo que as pessoas levam para abrir o primeiro arquivo dizia mais sobre propósito do que qualquer pesquisa de clima. O número de pausas silenciosas antes de um clique importante entregava o medo de errar em ambientes onde o erro custa mais reputação do que aprendizado. Eu me vi diante de uma equação que recusei por anos. Produtividade é também consequência de se sentir seguro para testar a própria hipótese. Sem isso, tudo vira teatro. Uma notificação atravessou a tela. Reunião rápida entre líderes às 9h10. Eu não estaria lá, pelo menos não oficialmente, e essa ausência programada me deu a segunda impressão do dia.
A empresa tem corredores onde as decisões nascem e salões onde as decisões são anunciadas. As duas geografias raramente coincidem. Enquanto essa reunião invisível acontecia a alguns metros acima, eu observei o que o encontro deixava para trás. Sussurros contidos. Pessoas abrindo e fechando o e-mail, esperando um sinal que nunca é suficientemente explícito. Pequenas reconfigurações de postura, como se o corpo soubesse antes da mente que algo mudou no vento. Fiquei atento àquele fluxo, imaginando como o anúncio oficial, quando viesse, seria recebido. Sentei-me em uma das ilhas de trabalho com um conjunto de tarefas aparentemente inofensivas. Consolidar tickets atrasados, revisar uma planilha de prazos, levantar inconsistências em um banco de dados pouco amado por todos. Era uma rotina que eu desenhei para outros, mas raramente vivi. A experiência teve o poder de arrancar a maquiagem das minhas convicções. O formulário que pedia justificativas em campos exaustivos parecia concebido por alguém que nunca precisou preenchê-lo. As mensagens automáticas que eu considerava úteis surgiam como barulho redundante quando o tempo era curto e as prioridades móveis. Eu mesmo havia criado a névoa que agora criticava. Essa tomada de consciência não veio com culpa limpa, mas com a clareza de quem encontra a própria letra numa parede que não queria assinar. Às 10h20, a paisagem sonora do escritório mudou. O time de atendimento vibrou com a resolução de um caso difícil, e a celebração foi um gesto rápido de mãos batendo discretamente, como se a alegria precisasse pedir desculpas por interromper o fluxo. Em vendas, ouvi o som de fones sendo ajustados e respirações sincronizadas com metas visuais que piscavam num painel improvisado. Era curioso. Onde havia meta imediata, havia energia visível. Onde a entrega dependia de camadas sucessivas de aprovação, a energia se tornava subterrânea. A terceira impressão do dia veio como um empurrão. Nossa estrutura distribuía oxigênio de forma desigual. Eu contava horas não no relógio, mas em padrões. O tempo até a primeira ida à copa, o intervalo entre duas abas abertas, o momento em que a janela do navegador ganha uma aba vaga, apenas para esconder cansaço. No quadro de tarefas, etiquetas coloridas contavam histórias que os números não diziam. Etiquetas que viravam enfeite quando o processo não permitia respirar. Etiquetas que salvavam uma semana quando alguém criava um atalho legítimo para entregar com dignidade. Anotei tudo, não para punir, mas para mapear o trajeto da exaustão. No meio desse mapeamento, um detalhe repetido passou a me cutucar. Em diferentes setores, surgiam pequenos recados que pareciam assinaturas de uma mesma mão. Palavras simples, diretas, sempre inclinadas para a esquerda, sempre com um convite à ação mínima e diária. Revisar em duplas antes do envio. Fechar o dia com uma vitória pequena. Listar bloqueios reais, não desculpas. Esta última, sublinhada com um traço firme o suficiente para atravessar papel. Havia uma pedagogia silenciosa crescendo entre nós, sem carimbo, sem anúncio, sem PowerPoint. Eu quis saber quem plantava aquelas sementes, mas algo dentro de mim sussurrou que a pergunta mais relevante não era quem, e sim por quê. O almoço trouxe outra camada de leitura. Na fila percebi a matemática invisível do status. Quem cede lugar com naturalidade. Quem ocupa a frente com pressa. Quem se afasta para responder a um e-mail que jamais precisava ser respondido naquele minuto. Na mesa, os temas proibidos do Open Space surgiram em murmúrios que não precisavam de nomes próprios para serem compreendidos. Pressões por resultados que não conversam com a realidade do produto. Expectativas cruzadas entre áreas que não se reconhecem como parte do mesmo jogo. Cansaço mascarado por ironias criativas. Não havia vilões, apenas engrenagens perguntando se a máquina tinha esquecido de onde vinha. Voltei à minha cadeira com a quietude de quem carregava uma caixa que ainda não sabia abrir. O mural interno me aguardava com a proposta anônima da noite anterior. Reabri o texto e encontrei atualizações. Agora havia um esboço de cronograma.
21 manhãs com micro-rituais replicáveis. Começar cada dia com o que é inegociável hoje. Fechar cada tarde com o que ficou melhor do que ontem. Encontrar 5 minutos para nomear um bloqueio sem procurar culpados. Era simples demais para a fome de grandiosidade que muitas vezes me movia, e talvez por isso me pareceu potente. Ao final do texto, um post-scriptum. Se alguém precisar de um nome para isso, use respiração assistida. A empresa inspiraria enquanto aprendia a expirar o que não serve mais. Fiquei alguns minutos olhando para o horizonte de prédios iguais, tentando decidir se aquilo era ingenuidade ou lucidez. A resposta veio como uma lembrança. As melhores decisões da história da companhia nasceram de movimentos pequenos, que recusaram a pressa de parecerem grandes. Eu sabia que a reorganização silenciosa desafiava meu reflexo de liderança performática. E ainda assim, era difícil ignorar o apelo de devolver ao time o protagonismo que sempre declarei, mas nem sempre sustentei com processos. Ao final da tarde, minha mesa recebeu um envelope pardo sem remetente com uma única folha dentro. Não havia texto, apenas um desenho de setas formando um circuito fechado. No centro, um quadrado minúsculo com a palavra onde. Era uma provocação visual. As setas giravam, repetiam, buscavam, alimentavam-se de si, mas o centro parecia perguntando se ainda sabíamos em que lugar ancorar as decisões. Eu entendi a mensagem não escrita. Sem um onde claro, qualquer movimento vira rotação. Saí do escritório antes do horário que daria, exemplo, e depois do horário que seria neutro. Cruzei a catraca com a sincera sensação de que minhas primeiras impressões não eram mais impressões, mas feridas abertas pedindo cuidado. Na calçada, respirei o ar menos filtrado da rua e percebi que minha pergunta inicial, quanto de verdade caberia na farsa, havia se expandido. Eu precisava decidir se a farsa ainda era necessária. O próximo passo exigiria mais do que observação. Exigiria coragem de abandonar o conforto do anonimato e, ainda assim, preservar a escuta que o anonimato me deu. Enquanto essa decisão se formava por dentro, meu celular vibrou com uma nova notificação do mural. Anexo liberado. Matriz de microdecisões. O arquivo tinha um nome comum e uma origem incerta. Abri. E entendi na primeira linha que as próximas manhãs não me deixariam escolha senão reaprender a liderar sem plateia. Há algo perturbador em sentir que está sendo observado quando, teoricamente, é você quem deveria observar. Nos primeiros dias, eu mantive o controle da narrativa. Circulava pelos corredores, acumulava dados invisíveis, registrava comportamentos que passariam despercebidos a qualquer outro olhar. Mas, naquele início de manhã, a sensação se inverteu. Eu já havia me acomodado na minha mesa de estagiário, quando senti, não vi, um par de olhos me atravessar. Era como se alguém tentasse folhear minhas páginas internas sem pedir permissão. Não foi um olhar casual, desses que se perdem no ambiente e não deixam rastro. Era um olhar estudado, calculado, como o meu. Ele veio de uma funcionária que eu lembrava vagamente de reuniões presenciais, mas cujo nome me escapava naquele momento. Ela passou pelo meu lado 2 vezes, no mesmo intervalo de minutos, sem motivo aparente para circular por ali. Não havia papéis para entregar, nem conversas para iniciar. Só um deslocamento silencioso que parecia ter como único objetivo confirmar algo. Mas confirmar o quê? Continuei meu trabalho, ou melhor, minha encenação de trabalho. Preenchi células de uma planilha que não exigia concentração, mas fingi mergulhar no conteúdo para ganhar tempo. A cada novo reflexo que captava na tela, percebia que ela me olhava de novo. Não de forma invasiva, mas de um jeito que dizia: "Você não está tão escondido quanto pensa." Isso me forçou a reavaliar uma premissa fundamental da minha infiltração. Eu não era o único a observar. Existiam outros observadores silenciosos na empresa
cada um com seus próprios motivos e métodos. O escritório, nesse dia, parecia mais denso. O ar tinha um peso que não era físico. As conversas eram curtas, os risos mais contidos. Um ruído branco se formava no espaço, não o do ar-condicionado, mas o das ideias não ditas. Comecei a notar que, enquanto eu olhava para as pessoas como peças de um jogo, elas me olhavam como se eu fosse um movimento inesperado nesse mesmo tabuleiro. O disfarce me dava acesso, mas também atraía perguntas que eu não conseguia ouvir, apenas sentir. Na pausa para o café, posicionei-me estrategicamente perto do quadro de avisos. Não era apenas curiosidade. O mural, para mim, havia se tornado um oráculo informal. Foi ali que, dias antes, eu encontrara o bilhete sobre falar com quem escuta. E como se o destino tivesse senso de continuidade, havia outro recado novo. Nem toda sombra esconde um perigo. A frase estava impressa em letras pequenas, colada discretamente na borda inferior, onde poucos se incomodariam de olhar. Mas eu olhei e senti que não era coincidência. Voltei à mesa tentando reorganizar as peças. Quem estava deixando esses recados? Seria a mesma pessoa que elaborou o plano de respiração assistida? E mais importante, teria ela percebido minha verdadeira identidade? O problema não era ser descoberto. Era ser descoberto cedo demais, antes de compreender a rede de forças invisíveis que sustentava ou corroía a empresa. Passei o resto da manhã monitorando padrões de atenção. Percebi que olhares longos e fixos eram raros ali dentro. A maior parte das pessoas olhava rápido, desviando em seguida, como quem teme ser interpretado. Essa funcionária, porém, não tinha pressa de desviar. Ela sustentava o contato por frações de segundo mais longas do que o aceitável. E em ambientes corporativos, essas frações dizem mais do que qualquer reunião de alinhamento. No almoço, sentei-me em um canto menos visível, mas de onde podia ver o fluxo das mesas. Vi alianças informais se formarem, duplas que sempre comiam juntas, trios que se revezavam em conversas quase ensaiadas. Vi também deslocamentos sutis, como pessoas que evitavam sentar ao lado de determinadas figuras, não por desagrado explícito, mas por um cálculo silencioso de proximidade. Nesse mapa humano, a observadora estava sempre em movimento. Nunca se fixava num grupo, mas também nunca almoçava sozinha. Ela transitava como quem coleta dados, exatamente como eu. À tarde, um e-mail interno disparou um alerta coletivo. A reunião trimestral seria antecipada. Nada de anormal para quem olhasse. De fora, mas dentro dessas paredes, a mudança de data significava que algo havia sido acelerado nos bastidores. Vi pequenos sinais disso. Líderes trocando mensagens rápidas, analistas revisando documentos com urgência, olhares cúmplices trocados à distância. E lá estava ela, novamente observando. Não apenas a mim, mas a todos, como se estivesse ligando pontos que ninguém mais via. Quando o expediente terminou, decidi esperar alguns minutos antes de sair. Queria ver quem ficava e por quê. Muitos foram embora no horário exato. Outros ficaram por demandas óbvias. Mas ela saiu alguns minutos depois de mim. O suficiente para que eu sentisse o peso de seus passos atrás, mas não perto o bastante para parecer coincidência. Na rua virei à direita, ela à esquerda. O jogo não era de perseguição, era de mapeamento mútuo. Enquanto caminhava, percebi que havia perdido a ilusão de controle total. Não era mais apenas o CEO disfarçado estudando sua equipe. Eu agora fazia parte de uma rede subterrânea de olhares, sinais e códigos que coexistia com o funcionamento oficial da empresa. E talvez, apenas talvez, essa rede soubesse mais sobre mim do que eu estava disposto a admitir. No celular, uma nova notificação do mural interno. Apenas 2 palavras. Estamos vendo. E pela primeira vez desde que comecei essa missão, não tive certeza se a mensagem era uma ameaça ou um convite. Sempre achei que um crachá fosse apenas um pedaço de plástico com nome e foto. Um passaporte para
atravessar portas e provar que você pertence a um lugar. Mas, disfarçado de estagiário, aprendi que o crachá é mais do que isso. É um disfarce, um escudo e, para alguns, um cofre de segredos. O meu, com nome inventado e cargo temporário, me dava liberdade para atravessar espaços sem ser notado. O deles, com nomes verdadeiros, era um lembrete constante de identidades fixas e das histórias que cada um não podia apagar. O crachá é, de certa forma, um espelho invertido. Mostra o que todos podem ver, mas esconde o que realmente importa. Naquela manhã, o corredor até minha mesa parecia mais estreito. Talvez fosse a quantidade de conversas interrompidas quando eu passava, ou talvez fosse só a minha percepção se ajustando à temperatura do ambiente. Algo me dizia que a empresa inteira carregava informações invisíveis e que cada crachá era uma chave para interpretá-las, se eu soubesse a combinação certa. Comecei a reparar nas formas como as pessoas protegiam seus crachás. Alguns os deixavam pendurados no pescoço, balançando livremente, sem qualquer preocupação. Outros os mantinham presos ao bolso, como se escondê-los fosse também esconder o próprio papel ali dentro. Mas havia um terceiro grupo, e foi nele que minha atenção se fixou. Os que tocavam no crachá sem perceber um gesto involuntário que surgia sempre que um assunto delicado vinha à tona. Era como se, de forma inconsciente, reafirmassem para si mesmos quem eram, ou o que precisavam esconder. No meio da manhã, fui até o setor administrativo com a desculpa de entregar um documento simples. Lá, encontrei algo que não esperava: um armário de aço, trancado com cadeado duplo, onde se guardavam crachás antigos. A funcionária responsável não estranhou minha presença. Afinal, eu era o novo estagiário, mas seus olhos seguiram cada um dos meus movimentos. Perguntei com aparente desinteresse para que serviam. Ela respondeu de forma seca: histórico de pessoal, não pode mexer. Mas no tom, havia mais do que proibição. Havia a certeza de que eu não deveria nem ter visto aquele armário. Voltei à minha mesa com a sensação de que aquele armário era mais importante do que aparentava. Não pelo valor físico, mas pelo que representava. Memórias corporativas congeladas, cargos e funções de outros tempos, registros de quem esteve ali antes e, talvez, por que saiu. Aquilo podia conter histórias de promoções injustas, desligamentos duvidosos, mudanças repentinas de função. Uma espécie de arquivo morto, mas vivo demais para ser esquecido. Enquanto isso, percebi que minha observadora do dia anterior também carregava uma relação estranha com seu crachá. Ela o mantinha sempre virado para dentro, o verso para fora, como se a informação que todos já conheciam não precisasse estar exposta. E quando o tocava, era com uma delicadeza que não via em mais ninguém, como se o objeto guardasse algo além do plástico e da foto. Naquele dia, percebi que a ligação dela com aquele crachá não era apenas funcional, era pessoal. E isso podia significar muitas coisas. No refeitório, ouvi fragmentos de conversa que se entrelaçavam com um mistério. 2 funcionários falavam sobre o que aconteceu na última troca de diretoria e sobre quem se manteve no cargo apesar de tudo. Eles não citaram nomes, mas as expressões carregavam peso. Aparentemente, algumas pessoas tinham sobrevivido a mudanças que deveriam ter derrubado todo um setor. E pelo tom, essas sobrevivências não eram obra do acaso. Voltei para o mural interno, na esperança de encontrar mais pistas. Não havia novos recados, mas, ao revisar as mensagens antigas, percebi um detalhe que me escapou. Algumas postagens vinham de contas genéricas, criadas apenas para um único envio, e depois sumiam. Perfis que nunca mais apareciam, como se o autor deixasse o bilhete e queimasse o próprio rastro. Isso me fez pensar: e se alguns desses autores ainda estivessem ali, disfarçados entre os demais, observando e agindo com o mesmo anonimato que eu? Ao final do expediente, passei novamente pelo setor administrativo. O armário de crachás ainda estava lá, intacto, mas havia um post-it amarelo preso ao cadeado, sem assinatura,
sem explicação. Apenas 3 palavras. Não abra ainda. Foi a primeira vez, desde o início dessa missão, que senti que alguém estava não apenas ciente da minha presença, mas coordenando o meu ritmo de descobertas. Com o passar dos dias, aprendi que o verdadeiro coração de uma empresa não pulsa nas grandes reuniões ou nos relatórios trimestrais, mas nos gestos quase invisíveis, aqueles que não aparecem no organograma e jamais serão citados no discurso de fim de ano. Pequenas ações que, para quem olha de longe, parecem irrelevantes, mas que, vistas de perto, revelam verdades que nem os números conseguem esconder. Cheguei cedo naquele dia, mais cedo do que o habitual. O escritório ainda estava no modo silencioso, com poucas luzes acesas e o som distante de alguém iniciando a máquina de café. Caminhei até minha mesa e percebi que alguém havia deixado um caderno simples de capa preta sobre a cadeira. Sem bilhete, sem assinatura, apenas um objeto anônimo. Folheei com cuidado. As páginas estavam preenchidas por anotações em diferentes caligrafias. Eram registros de dicas, lembretes e pequenos truques para tornar tarefas mais fáceis. Atalhos de teclado, fórmulas pouco usadas no Excel, formas rápidas de resolver bugs recorrentes. Mas entre as linhas técnicas, surgiam frases curiosas. Lembre-se de perguntar antes de decidir. Não subestime o silêncio das quartas-feiras. Às vezes, quem parece distraído está só protegendo algo. Fechei o caderno e senti que não era apenas um manual informal. Era um diário coletivo, escrito por mãos que talvez nem se conhecessem. Quem havia deixado aquilo na minha mesa sabia exatamente que tipo de coisa poderia me interessar. Ao longo do dia, comecei a notar outros pequenos gestos. No time de atendimento, uma funcionária sempre deixava o último pedaço de bolo na copa. Nunca o pegava para si. No marketing, alguém ajustava discretamente a altura das cadeiras dos colegas antes de uma reunião importante, para que todos ficassem confortáveis. No jurídico, um advogado deixava documentos sobre a mesa de outro colega, de forma que o conteúdo mais urgente ficasse no topo. Um cuidado sutil para evitar que algo passasse despercebido. Mas nem todos os gestos eram inocentes. No setor financeiro, percebi um padrão quase imperceptível. Uma pessoa sempre se oferecia para entregar pessoalmente relatórios impressos. Mas ao fazer isso, aproveitava para dar uma olhada no que havia sobre a mesa do destinatário. Era um tipo de espionagem amadora, mas repetida com disciplina. Pequenos desvios de atenção que podiam passar por simples curiosidade, mas que, no contexto em que eu estava, eram mais do que isso. E então aconteceu algo que prendeu minha atenção. No meio da tarde, enquanto todos estavam concentrados, recebi uma mensagem anônima pelo chat interno. Você está anotando as coisas certas, mas está ignorando as mãos. Apenas isso. Sem remetente identificável, sem continuação. Fiquei alguns minutos tentando decifrar. Olhei ao redor e comecei a reparar nas mãos. Mãos que se fechavam quando alguém se aproximava, mãos que tremiam levemente durante uma ligação importante, mãos que faziam anotações rápidas e depois rasgavam o papel, mãos que se tocavam ao cumprimentar, mas que não relaxavam durante o aperto. Ali estava um código corporal que eu nunca tinha considerado. No final do expediente, voltei ao caderno de capa preta. Nas últimas páginas, encontrei uma frase escrita em letras grandes, como se fosse um recado direto. As grandes descobertas começam pequenas, e às vezes, quem descobre não está pronto para ver tudo de uma vez. Ao fechar o caderno e guardá-lo na mochila, senti que minha investigação havia mudado de escala. Não se tratava mais apenas de entender comportamentos ou padrões. Havia um jogo em andamento, e alguém estava me guiando por ele passo a passo. Eu só não sabia se essa pessoa estava me protegendo ou me conduzindo para uma armadilha. Comecei o dia como quem abre um livro, já sabendo que as páginas vão pesar. O ar do escritório estava carregado, mas não de barulho, de silêncio. E não era o silêncio produtivo, aquele que indica foco,
Era o silêncio denso, o que cobre assuntos que não se quer comentar. Eu já havia aprendido que o som mais revelador da empresa não era o das conversas, e sim o que ficava de fora delas. Minha primeira tarefa do dia foi revisar um conjunto de relatórios atrasados. Arquivos de diferentes setores, consolidados para o acompanhamento mensal. Pareciam documentos normais, mas bastava olhar 2 vezes para perceber que o que estava escrito era apenas metade da história. Os números estavam certos, mas eram frios demais. Não havia contexto, não havia comentários adicionais, e isso por si só era estranho. Em qualquer relatório real, sempre existe uma observação, uma nota lateral, um comentário que justifica desvios. Aqui, nada. Apenas linhas perfeitas demais para serem totalmente verdadeiras. Enquanto percorria os gráficos e tabelas, percebi outro padrão. As mesmas mãos que eu havia observado no dia anterior estavam ali, invisíveis, moldando as informações antes que chegassem a mim. A designer que revisava a identidade visual também mexia em relatórios, ajustando palavras para harmonizar o tom. O analista de TI, que nunca deveria interferir em indicadores de RH, aparecia como o último editor de um documento de pessoal. Nada que pudesse ser apontado como irregular, mas suficiente para deixar um rastro. Resolvi observar o fluxo do dia para ver se conseguia encaixar as peças. No marketing, todos estavam mais quietos que o normal. No financeiro, cochichos eram interrompidos assim que alguém passava. No jurídico, o som das impressoras preenchia o ar como se estivesse sendo usado para bloquear conversas. E no atendimento, percebi algo curioso. As ligações eram mais curtas e as pausas entre elas mais longas, como se houvesse um acordo silencioso para reduzir o ritmo. Por volta das 11, recebi outro arquivo para análise, vindo do setor administrativo. Era um relatório interno de produtividade, mas ao invés de métricas diretas, estava cheio de colunas vazias e fórmulas quebradas. Quase como se alguém quisesse que ele fosse tecnicamente correto, mas inútil na prática. E no canto inferior, havia uma célula com um comentário escondido. Não, era um dado. Era uma frase. Nem tudo precisa ser dito para ser entendido. Aquilo mudou meu foco. Passei o resto da manhã atento ao que não estava escrito, ao que não era registrado oficialmente. Comecei a mapear os silêncios. Reuniões que terminavam minutos antes de começar oficialmente. Pessoas que se levantavam sempre no mesmo horário para buscar café e voltavam com expressões calculadas, e-mails curtos demais para o peso do assunto que carregavam. No intervalo, fui até o mural interno. Nenhuma nova mensagem pública, mas ao verificar meu perfil, notei uma alteração no histórico. Uma das minhas postagens antigas, feita quando eu ainda era o CEO visível, havia sido curtida por um usuário que não existia mais. Fui verificar e vi que a conta havia sido apagada do sistema há mais de um ano. O detalhe era impossível de ser coincidência. Alguém havia manipulado aquilo para me enviar um recado. À tarde, participei de uma reunião de alinhamento com outros estagiários. Oficialmente, era para repassar prazos e tarefas, mas percebi que alguns estavam ali apenas para observar reações. Eles faziam perguntas simples, mas prestavam mais atenção à forma como eu respondia do que ao conteúdo da resposta. Era como se testassem a minha narrativa, procurando rachaduras. No fim do dia, fui chamado para ajudar a organizar arquivos físicos. Entre pastas antigas, encontrei um envelope pardo semelhante ao que havia recebido dias atrás. Dentro, apenas uma folha em branco, exceto por um detalhe quase invisível. Um ponto feito à caneta, no canto inferior direito. Era a terceira vez que aquele símbolo aparecia desde que cheguei como estagiário. Não tinha legenda, não tinha explicação. Mas eu já sabia. Esses pontos eram marcadores, e cada um deles indicava que eu estava mais perto de algo, ou que alguém estava cada vez mais perto de mim. Sempre soube que empresas vivem de narrativas, mas nunca tinha visto de tão perto o custo de sustentá-las. Naquele dia, percebi que o prédio
inteiro funcionava como um teatro. Cenários impecáveis, personagens com falas ensaiadas e uma plateia invisível que todos tentavam agradar. E como em qualquer peça, o figurino era fundamental. Não falo apenas de roupas, mas da forma como cada um vestia seu papel. O primeiro ato começou cedo. Logo na entrada, vi um funcionário ajustando a gravata com a perfeição de quem sabe que vai ser observado. Embora a agenda do dia não previsse nenhuma reunião importante. A recepcionista, sempre sorridente, repetia o mesmo tom de voz para cada cumprimento, como se tivesse ensaiado para que ninguém percebesse quando estava cansada. No café, um gerente falou alto sobre um projeto bem-sucedido que eu sabia ter falhado semanas antes, mas que, aos olhos de todos, ainda precisava parecer um triunfo. A aparência, percebi, era a moeda mais valiosa ali dentro. E não apenas no sentido visual, era sobre manter intacta a imagem de controle, competência e harmonia. Por isso, cada gesto era calculado, cada risada era medida, cada e-mail era editado para transparecer eficiência, mesmo quando escondia o atraso. No meu papel de estagiário, eu me tornara invisível o suficiente para ver as rachaduras. Vi o analista que sorria no corredor e, segundos depois, digitava com força excessiva, como se quisesse quebrar o teclado. Vi a coordenadora que elogiava a equipe na frente de todos, mas quando estava sozinha, rabiscava comentários amargos no canto de um documento impresso. Vi também a funcionária que parecia sempre desorganizada, mas cujo caos aparente escondia um controle absoluto sobre cada detalhe. Um disfarce perfeito para não atrair responsabilidades maiores. A certa altura, percebi um padrão inquietante. Quanto mais alguém se esforçava para manter a aparência, mais sinais dava de que algo estava prestes a desmoronar, e esses sinais eram quase sempre discretos. Um olhar que foge no meio de uma conversa, um suspiro mais longo antes de responder a um e-mail, uma caneta girada, nervosamente na mão, enquanto se finge ouvir. No final da manhã, enquanto eu organizava arquivos no sistema, encontrei um documento curioso. Um manual interno sobre boas práticas de imagem corporativa. Até aí, nada demais. Mas na última página, havia uma anotação manuscrita. Lembre-se, a aparência é o último muro antes da verdade. A frase me acompanhou pelo resto do dia. Comecei a testá-la mentalmente em cada situação que presenciava. No almoço, vi um grupo rindo alto, mas reparei que ninguém realmente olhava nos olhos uns dos outros. No setor de TI, um técnico explicou um erro como se fosse algo complexo demais para qualquer leigo entender, mas bastava prestar atenção para notar que era apenas uma desculpa elegante. Até eu, naquele disfarce, estava preso ao mesmo jogo. Minha postura, minhas falas, meus silêncios, tudo era cuidadosamente medido para não levantar suspeitas. À tarde, recebi mais uma mensagem anônima no chat interno. Pare de olhar para os rostos. Comece a olhar para os reflexos. Não havia explicação, mas entendi o recado. O reflexo de alguém, no vidro, no monitor, no metal da cafeteira, revela expressões que a pessoa não percebe estar mostrando. Passei a fazer isso e, em questão de horas, vi sorrisos desaparecerem, olhares se tornarem duros e máscaras caírem por segundos. Ao sair naquele dia, cruzei com minha observadora silenciosa. Ela me cumprimentou como se fôssemos apenas dois colegas quaisquer, mas no reflexo da porta giratória, vi que seu rosto não sorria. E foi ali que percebi: nem todo papel é interpretado para os outros. Alguns são encenados apenas para si mesmo, como uma forma de evitar encarar o que realmente está por trás. Mudanças raramente anunciam a própria chegada. Elas começam como pequenos desvios, quase imperceptíveis no ritmo das coisas. Foi assim que percebi que a rotina da empresa já não era a mesma. E mais do que isso, que ela estava sendo alterada de forma consciente, quase estratégica. Logo pela manhã, notei que o corredor, que costumava estar vazio às 8h30, agora tinha movimento. Pessoas que antes chegavam no último minuto começaram a aparecer mais cedo,
mas não para trabalhar. Ficavam circulando, conversando baixo, ocupando os espaços como se quisessem marcar território antes que o dia começasse oficialmente. Na copa, a fila para o café estava estranhamente ordenada, como se houvesse uma coreografia invisível, ditando quem chegava e quem cedia passagem. No setor de atendimento, o som das ligações mudou. Antes, havia uma variação natural de tons. Risos, vozes tensas, pausas longas. Agora tudo parecia uniformizado, quase ensaiado. Como se as respostas seguissem um roteiro informal que todos sabiam de cor. No marketing, percebi que os quadros de tarefas haviam sido reorganizados de um dia para o outro sem nenhuma comunicação oficial. As prioridades estavam em ordem diferente e as colunas em andamento pareciam mais enxutas, embora eu soubesse que o volume real de trabalho não havia diminuído. Era como se uma força invisível estivesse moldando o ambiente para criar a impressão de eficiência e harmonia. E pela primeira vez, tive a sensação de que talvez eu estivesse sendo conduzido por essa mudança, não apenas observando-a. No meio da manhã, aconteceu algo que confirmou minha suspeita. Enquanto organizava planilhas, recebi um arquivo compartilhado por engano. O título era genérico, mas o conteúdo não. Um checklist de ajustes de comportamento a serem aplicados nos próximos dias. Não havia nomes, apenas descrições sutis. Evitar longas pausas no corredor, reduzir conversas paralelas durante o expediente, manter a mesa organizada como padrão visual. No rodapé, uma frase em itálico. Se todos parecerem alinhados, ninguém vai procurar o desalinhado. A frase me gelou. Aquilo não era apenas uma reorganização, era uma operação de camuflagem. Comecei a reparar que os silêncios tinham horários. Entre 10 horas e 10h15, menos ligações eram feitas. Entre 15 horas e 15h10, a copa ficava estranhamente vazia. E nesses intervalos, líderes apareciam para circular pelos setores, como se verificassem se o cenário estava de acordo com o esperado. As mudanças eram sutis demais para chamar a atenção de quem não estivesse procurando. Mas eu estava. No final do expediente, fui até o mural interno. Havia uma nova mensagem, assinada apenas por N. Mudamos a rotina para que você perceba. Se chegou até aqui, está pronto para ver o que vem depois. Guardei as palavras na memória. Eu sabia que, a partir daquele ponto, a observação deixava de ser passiva. Alguém estava abrindo caminho para mim. E embora eu não soubesse para onde, estava claro que a próxima etapa não permitiria recuos. Na manhã seguinte, o ar do escritório parecia mais pesado, mas não por causa do clima. Era como se cada pessoa carregasse um segredo na mochila junto com o laptop. Não havia tensão explícita, mas havia algo diferente nos olhares. Rápidos demais, calculados demais. Senti que todos estavam medindo o que mostravam, como atores que ainda não sabem quem, na plateia, é o crítico. Logo percebi que não era apenas minha imaginação. As conversas estavam mais curtas, quase cronometradas. No corredor, 2 pessoas interromperam um assunto assim que me aproximei, trocando para comentários banais sobre o tempo. Na copa, a risada alta que ouvi ao longe se transformou em silêncio antes que eu chegasse. Não era o silêncio comum de quem está ocupado, mas aquele silêncio que se constrói para esconder algo. Voltei para minha mesa e tentei mergulhar nas tarefas, mas minha atenção estava em outro lugar. Comecei a listar, mentalmente, as mudanças que ocorreram nos últimos dias. Horários ajustados, prioridades alteradas sem explicação, mensagens enigmáticas no mural e agora, um clima de vigilância mútua. Eu tinha a sensação de que não era mais o único que estava disfarçado. Por volta das 10, minha observadora, aquela mulher que desde o início parecia me ler melhor do que eu gostaria, passou pela minha mesa. Não disse nada, mas deixou um envelope pardo ao lado do meu teclado. Esperei que ela se afastasse para abri-lo. Dentro, havia apenas uma folha com uma lista curta. 5 nomes. Nenhum título, nenhuma instrução. Reconheci todos.
Eram pessoas de setores diferentes, sem ligação aparente. O resto da manhã foi um exercício de discrição. Observei cada um dos nomes na lista, tentando entender o que tinham em comum. Um deles estava sempre entre os primeiros a chegar, mas raramente produzia algo visível antes do almoço. Outro parecia estar em todas as conversas por acaso, mas nunca dizia nada relevante. Havia também a analista de dados, que mantinha 2 agendas, uma no computador e outra manuscrita, que guardava com mais cuidado do que o normal. À tarde, enquanto verificava um relatório de tarefas concluídas, percebi que todos da lista tinham algo em comum. Nenhuma de suas entregas recentes estava registrada no sistema principal. Oficialmente, eles não haviam produzido nada significativo nos últimos 10 dias, e ainda assim, pareciam mais ocupados do que qualquer outra pessoa no escritório. Perto do fim do expediente, recebi uma mensagem anônima no chat interno. Se você entendeu a lista, sabe que eles não estão jogando o mesmo jogo. Fiquei olhando para a tela por longos segundos. Aquilo podia significar várias coisas. Que eles estavam conspirando contra a gestão, que trabalhavam em um projeto paralelo, ou que estavam me observando tanto quanto eu observava a eles. Quando saí, notei que 2 dos nomes da lista estavam no saguão, conversando baixo. Um deles me lançou um olhar breve, quase imperceptível, antes de voltar ao diálogo. Não havia hostilidade naquele olhar, mas havia certeza. E essa certeza me acompanhou até em casa. Eu não estava apenas infiltrado para observar. Eu estava, de algum modo, dentro de um jogo que já estava acontecendo muito antes de eu entrar. Era como se todos os dias anteriores tivessem sido apenas um prólogo para aquele momento. Desde cedo, senti que o escritório estava mais inquieto. Não havia agitação visível, mas algo pulsava sob a superfície, como um som grave que só alguns conseguiam ouvir. As rotinas estavam intactas na aparência, mas os gestos estavam diferentes. Logo pela manhã, percebi que os 5 nomes da lista do dia anterior tinham mudado de comportamento. Não era apenas a forma como se moviam pelo espaço, mas a maneira como se olhavam, como se reconhecessem, mutuamente, em um pacto silencioso. Eles não se reuniam todos de uma vez, mas formavam pares que se encontravam ao longo do dia em pontos específicos do prédio. Na copa, no corredor dos fundos, perto do elevador de serviço. Por volta das 10, o mural interno recebeu uma nova mensagem, desta vez assinada apenas com a inicial N, a mesma de dias atrás. Hoje, o palco muda. Preste atenção aos bastidores. A frase ficou martelando na minha mente. Bastidores. Nos meus anos como CEO, eu sempre considerei bastidores como uma metáfora para áreas administrativas ou processos internos. Mas ali, naquele contexto, a palavra parecia ter outro peso, quase literal. Decidi seguir um instinto. Ao invés de me manter na minha mesa, comecei a circular por áreas onde raramente havia motivo para estar. Foi assim que cheguei ao depósito no subsolo, um lugar que eu conhecia apenas de nome. A porta estava entreaberta. Lá dentro, encontrei 3 dos nomes da lista. Um revisando caixas de arquivos físicos, outro digitando algo em um notebook pessoal e o terceiro observando a porta, como se esperasse interrupções. Eles me viram e por um instante o silêncio foi absoluto. Nenhuma desculpa, nenhum disfarce. Apenas um reconhecimento mútuo. Eu sabia que havia algo acontecendo e eles sabiam que eu sabia. Então, a analista de dados que guardava a agenda manuscrita deu um passo à frente e falou baixo, quase como se não fosse para mim, mas para o espaço. Já é tarde demais para esconder. Você vai ver, quer queira ou não. Antes que eu pudesse responder, outro deles colocou algo sobre uma das caixas. Um crachá antigo, com meu verdadeiro nome e minha antiga foto de CEO. A imagem parecia me encarar de volta, como um lembrete de que, por mais que eu tentasse ser outro,
Eu ainda era o homem que eles conheciam, e aparentemente que eles estavam esperando. O resto do dia passou como um borrão. Não houve confronto, não houve explicações. Apenas olhares que, agora, tinham um significado diferente. Era como se a farsa tivesse chegado ao limite e a revelação estivesse prestes a acontecer não porque eu quisesse, mas porque alguém, talvez todo aquele grupo, tinha decidido que era a hora. Quando saí do prédio, encontrei outro envelope pardo na minha mochila. Dentro, uma única frase manuscrita: "Amanhã, todos saberão quem você é. A questão é, o que você vai fazer com isso?" E pela primeira vez desde que comecei essa missão, percebi que talvez eu não estivesse apenas investigando, mas sendo preparado para algo que eu ainda não conseguia nomear.